Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, o Panorama de Mercado, voltando com o Panorama de Mercado primeiro de 2026, hoje, dia 6 de janeiro de 2026. Ontem eu acabei não gravando o Panorama, mas fiz algo parecido, na verdade fiz uma análise sobre a questão da invasão da Venezuela, desculpe, dos Estados Unidos na Venezuela, a queda do Maduro e como que os ativos de risco estavam se comportando e como que eles, qual que é uma tendência de um prazo, vamos dizer assim, é, mas tem um pouco mais extenso. Tá? Inclusive, tem uma matéria aqui agora na Bloomberg. Bom, antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Breno Brasil, eu sou o criador de conteúdo aqui do Café com Day Trade e essas aqui são as nossas redes sociais. A gente pede você que siga, né, que dê esse prestígio aí pra gente e também, se você gostou dos vídeos, que encaminhe para seus colegas traders aí interessados nas notícias de mercado financeiro. Tá legal? Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar mostrando aqui, ó, que um pouco do que eu falei ontem já começou a meio que tirar o próprio BX. Aqui, ó lá. Bom, mineradora de ouro, eu falei ontem que a Venezuela ela também tem uma quantidade boa de ouro, inclusive não explorada, tá? Tem uma reserva interessante, tem uma quantidade que não foi explorada ainda, bem promissora, né? E mineradora de ouro pretende retomar os ativos da Venezuela após queda de Maduro. Ou seja, como eu falei, a gente deve ter investimentos, né? Não vai ser muito barato restaurar e colocar para operar os ativos que foram que deixaram de ser utilizados. A Venezuela ela produzia em petróleo cerca de 4 milhões de barris por dia e passou a produzir menos que 1 milhão recentemente, tá? Então, desde que o regime chavista assumiu, né, e depois com o Maduro, a produção de Venezuela caiu lá de seus 4 milhões, bilhões de barris por dia. Óbvio, também tem aí uma questão do preço do petróleo no mercado internacional, que naquela época, e era quem financiava toda essa questão do regime do Maduro, né, e do Chaves, era US$ 120, e agora a gente está falando em algo em torno de 57, 56, e que pode, inclusive, com o aumento de produção na Venezuela, vir a cair e abaixar aí dos US$ 56. A gente ainda não tem aí as perspectivas dos bancos das casas para quanto ele pode ir. Eu falei sobre isso ontem também, mas está aqui, ó. Minerador de ouro pode retomar ativos na Venezuela. Tá? Então está aqui a matéria na Bloomberg, quem quiser dar uma lida. Então aqui, ó, passou anos em conflito com o governo Nicolás Maduro. Gold Reserve está querendo voltar para a Venezuela. E assim as petrolíferas também estão com casas, com as portas, vamos dizer assim, semi-abertas, né? A presidente interina que assumiu, né, a nova líder lá, é, ela é uma pessoa que o mercado petrolífero global, né, vamos dizer assim, está aqui também na Bloomberg, inclusive, ó, novo líder da Venezuela é quem o setor petrolífero global sempre quis, Delcy Rodrigues, tá? Então, é uma pessoa bem quista pela questão do petróleo aí, tá? A turma do petróleo. Legal? Então, ontem eu tinha mostrado para vocês, vou mostrar novamente aqui. Ó, ExxonMobil subiu 2,21, estava subindo 3. ConocoPhillips subiu 2,6, chegou a estar subindo 6%, tá? Depois voltou. E a Chevron, que estava subindo 6% também, veio a fechar em 5,1 e agora segue em ligeira alta aqui, tá? Isso, inclusive, levou ao recorde histórico do índice Dow Jones ontem, tá? O índice Dow Jones ontem que subiu e bateu o recorde muito puxado por essas altas aqui do setor petrolífero. E não tem só elas, tá? Tem empresas que prestam serviço nesse setor, como Halliburton, né, que faz serviços de limpeza de equipamentos em petrolíferas e tudo mais. Então, também subiram, talvez não nessa magnitude que subiu a Chevron, mas subiram e também ajudaram essa alta. Legal? A gente até teve ontem a saída dos PMIs, tá? Se você olhar, o mercado ele direcionou após as 12h30, tá? Esses dados saíram ao meio-dia, eu vou mostrar aqui para vocês. Não esse aqui, tá? Aqui. Ao meio-dia, como que saíram os PMIs, tá? O PMI ISM é legal porque ele entrega, é de manufatura, tá? Ele entrega os dados mais abertos. Eu até comentei isso também, se não me engano, num story.
Então a gente tem aqui dentro esses índices secundários, eles compõem o índice final, que é o índice aqui, ó, de manufatura, tá? Então, o índice de manufatura, ISM, ele veio na zona de retração, lembrando, o PMI é o índice de difusão, tá? Ele começa em 50 para baixo é retração, para cima é expansão, tá? Então a gente teve aqui, ó, emprego. Ele retraiu, mas ele foi melhor do que o último dado, tá? O índice de novas ordens, ou seja, novos pedidos de fábrica, ele também está na retração, mas um pouco melhor também que o último dado. Ele não tem previsão, esses dois dados, tá? Em aberto. A gente tem um índice fechado que tinha uma previsão de 48,3, retração, e acabou vindo 48 ali. Então, razoavelmente em linha. Só que tem um detalhe, os preços, eles retraíram, tá? Então, eles estão na zona de expansão, mas eles retraíram em relação. E aqui tem uma tendência a ficar no positivo, porque obviamente o gerente de compra ele quer pagar menos, né? Ele é aquele cara que vai desembolsar, entre aspas, ali, então ele acha que está caro, ele diz que está expandindo, né? Tem a tendência de ficar positivo esse dado, positivo acima dos 50 que eu digo, tá? E aí ele veio menor do que a previsão em linha com o dado anterior. Isso é legal, a gente tem preços que não estão avançando, e aí o setor aqui não está aquecendo tanto, né, não está acelerando, e a previsão está ali mais ou menos mantida. O que aconteceu? Né? Os dados ajudaram essa perspectiva que já era positiva em função dessas empresas americanas que podem explorar a nova situação na Venezuela e direcionou, e a gente teve aí Nasdaq subindo 0,9%, se eu não me engano, vamos ver aqui, 0,77%, S&P que subiu 0,64%, tá? E Dow Jones, como eu falei, puxado pelas empresas de energia, 1,23, ela que bateu o recorde histórico, tá? A gente também teve alta do ouro, o dólar ganhando um pouco de força, né? É, e, e agora, nesse momento, inclusive, o dólar também está aqui 0,03% positivo e o VIX, ele está 1,21. Mas, se você olhar, os o petróleo segue em alta, 58,56, tá? Lembrando que quando começar, já falei um pouco sobre isso também, quando começarem as questões aí de investimentos para aumento da produção na Venezuela, vai aumentar a oferta e isso pode ser revisto. Minério de ferro subiu, dólar está subindo, WTI, petróleo subindo 0,4, está no 58,55 agora, e a gente tem os futuros. Ásia foi toda positiva, Europa foi positiva, mas também teve Eurostoxx ligeiramente negativo e CAC 40 ligeiramente negativo. A gente teve dados um pouco mistos ali de PMI na zona do euro. E a gente tem os futuros no 0 a 0 trabalhando agora no 0 a 0. S&P menos 0,03, Nasdaq 0,09 positivo. Tá? Então um dia um pouco mais morno. Na agenda de hoje, a gente vai ter, na agenda de hoje, o PMI composto, tá? Que é que vem através do PMI, no caso o S&P aqui, ó, ele vai liberar os PMIs de serviço. Quando ele libera o PMI de serviço, ele acaba liberando também o composto, porque o de manufatura a gente já tem. Tá? O ISM eu tenho a impressão que é só amanhã. Tá? Então vai ter o PMI aqui, S&P, basicamente, tá? E o mercado agora começa a esperar o payroll de sexta-feira, tá? Como dado aí, um novo drive, a menos que surja alguma nova notícia, alguma perspectiva atualizada, ou alguma breaking news que movimente o mercado, mas o mercado ele tem como grande drive dessa semana o payroll de dezembro na sexta-feira. Tá legal? Então, basicamente é isso. Só para a gente dar uma olhada aqui final, ó, você vê como está bem misto aqui o pré-mercado das grandes aqui, Apple, Amazon, tá tudo zero zero alguma coisa, Microsoft está no zero absoluto. Aqui é o segundo pelotão de Nasdaq também. Os bancos ligeiramente negativos, mas não tem nada muito, 2, 3% zero zero, só aqui o Wells Fargo que está 0,7. E o S&P como um todo também bem misto. Um dia muito, muito, muito sem drive, né? Aguardando novas, novos drives aí, novas coisas que direcionem o mercado. Então, paciência, tenha calma, que vai aparecer oportunidades. E, obviamente, hoje é um dia que provavelmente vai requerer que você tenha alvos mais curtos, tá? Então é isso.
Pessoal, obrigado aí. A gente pede, obviamente, que você. Ah, tem aqui o link do vídeo sobre a análise que eu fiz com relação ao Maduro, à invasão, né? Se você quiser, não sei se é aqui ou aqui, é, dá uma assistida e deixar seu like, a gente agradece. Legal? Então, é isso. Vamos lá, vamos pro dia e até amanhã.